Conforme adiantado para vocês, esse é um trabalho de arquivo pessoal. Ele pertence ao meu acervo, ele foi elaborado, foi um trabalho em grupo que apresentamos. Juntos a mim apresentaram Lohane, Paulo e Vitória, responsáveis também pelo desenvolvimento desse material, a quem eu dou os devidos créditos nesse momento. Os equipamentos de proteção coletiva são aqueles que visam a proteção ambiental, né, o escape do micro-organismo ou de qualquer outro tipo de risco de dentro de um biotério para o ambiente exterior a ele, né? Então a gente vai contar com alguns tipos de medidas que são considerados equipamentos de proteção coletiva, e inclusive alguns slides aqui vocês até já viram que foram de objetos de revisão em trabalhos anteriores nossos. A gente tem a capela química para o manuseio de experimentos, o chuveiro de emergência, o lava-óleos para acidentes químicos, sobretudo com as mucosas. A gente tem o funcionamento deles, né, do chuveiro de emergência e do lava-óleos. Temos os extintores de incêndios e a manta ou cobertor antifogo para acidentes com objetos incendiários. Temos, sobretudo, as cabines de segurança biológica, que vão ser os equipamentos de proteção coletiva mais importantes obtidos no biotério. Por quê? Porque eles vão ser o principal responsável por conter a disseminação de partículas aerosólicas que possam terminar a vir a promover a contaminação do meu pesquisador, contaminação ambiental, contaminação interespécies. Então, a maioria dos experimentos são realizados dentro das cabines de segurança biológica. Então, vale frisar que é o equipamento de proteção coletiva mais importante dentro de um biotério. As boas práticas laboratoriais, como a gente viu anteriormente, é um conjunto de normas, de procedimentos que são preconizados para que a gente possa desenvolver a pesquisa ou objeto do nosso estudo ou nosso ensaio clínico de uma forma que não ofereça riscos a nós mesmos, não ofereça riscos ao nosso estudo ou ao nosso ensaio e que possa obter resultados padronizados, sem interferência de variáveis que podem causar acidentes, que podem causar distorções dos resultados da nossa pesquisa. Os POPs, os procedimentos operacionais padrão, são uma série de instruções sequenciais das operações que a gente vai realizar dentro de uma tarefa. Num biotério, a gente tem os POPs para operacionalização das máquinas, da execução das tarefas, do fluxo de pesquisa, do fluxo de manuseio. Então, é importante ter tudo isso documentado e uma série de revisões serem feitas periodicamente esses manuais, para que a gente sempre esteja atento a qual procedimento, as operacionalizações que a gente vai realizar em caso de intercorrências, em situações atípicas, durante um acidente. A gente vai ter acesso à listagem de equipamentos, peças e materiais que vão ser utilizados em cada uma das tarefas, descritores para procedimentos das tarefas críticas, né? E os pontos críticos que vão ser observados durante a execução de determinadas tarefas, um roteiro de inspeção periódica, que a gente vai fazer uma autoinspeção sobre os equipamentos, sobre as rotinas de produção e de estudos. Então, é importante ter tudo isso documentado para ser uma fonte rápida de consulta e de padronização dos procedimentos que a gente realiza dentro de um biotério ou em qualquer outro lugar que a gente conduza uma pesquisa científica com seriedade. A estrutura, o arranjo e o layout em que é construído um biotério é muito importante, não só pela propagação de micro-organismos, mas pela própria segurança animal, pela própria segurança do pesquisador, pela melhor operacionalização dos fluxos que são executados, por evitar a contaminação trazida do ambiente externo para o interno, para evitar a contaminação levada do ambiente interno para o ambiente externo. Então, uma série de situações, de barreiras físicas são implementadas desde o momento em que a planta do laboratório do biotério é constituída até a implementação
das próprias gaiolas e dos criadouros. A gente vai ter a localização do biotério importante. Normalmente, os biotérios devem ser criados fora de ambientes industriais, fora de ambientes urbanos, de preferência num local onde haja mais ar puro, menor nível de contaminação ambiental por poluição, menor estresse de ruídos, porque isso tudo a gente vai ver a seguir que são variáveis ambientais que afetam a qualidade da saúde do animal. E a gente precisa de um animal saudável, com menor nível de variações sobre aspectos da saúde dele, para que a gente consiga resultados mais limpos na nossa pesquisa. Se o animal ele apresenta um alto nível de estresse, emitindo altas taxas de cortisol sérico, a gente provavelmente vai ter resultados distorcidos quando a gente faz um experimento com fármaco, por exemplo. Quando a gente aplica, a gente faz a correção de uma enzima para tentar ver a resposta metabólica daquele animal. Se ele está com um nível de estresse elevado por conta da poluição, por conta da oxidação, por conta do barulho ou da iluminação incorreta, a gente vê que esse tipo de variável, esse tipo de fator termina influenciando os resultados que a gente vai ter na pesquisa. Então, manter as condições desse animal o mais rígido possível, sem variações nos níveis séricos, mais próximo do ponto de controle, é o ideal para a gente conduzir essas pesquisas, a gente ter esse animal mais saudável para conduzir essas pesquisas. Então, esse é um ponto para a localização do biotério. Os tipos de paredes, teto, piso, janelas e portas, eles devem ser de um material que permita a lavagem, que suporte a utilização de produtos químicos possantes, que a gente faz a utilização de produtos químicos fortes para conter a propagação de micro-organismos. Então, eles têm que permitir a lavagem, têm que aguentar esses produtos químicos pesados. As janelas não devem ter frestas, as portas devem ser vedadas, elas não podem apresentar formas em que haja o deslocamento de micro-organismos, né, de insetos, artrópodes de modo geral. A instalação elétrica e iluminação ela deve ser adequada, se possível contar com um gerador de emergência para tratar possíveis intercorrências. O sistema hidráulico, coleta e tratamento de esgoto, se houver, deve ser tratado de alguma forma, seja por calor ou seja com a utilização de produtos químicos, deve passar por um processo de triagem ou de filtragem antes de ser redirecionado ao esgoto normal. Sistema de tratamento de ar para evitar a propagação de micro-organismos pelo ar, de patógenos ou até mesmo de aerossóis. Então, normalmente, os condutores de ar são adaptados com filtro EPA, de filtragem de partículas pequenas, sistema de comunicação interno por interfones, gerador independente, conforme dito, tratamento de efluentes com processos bioquímicos ou por calor dos resíduos de esgoto ou dos resíduos sanitários ou das pias, né, dos processos, né, da geração de resíduos hídricos a partir do biotério. Deve-se fazer um programa de controle de artrópodes e roedores. Há necessidade de dedetização, de fazer um programa de construir armadilhas aladas ou sistemas de controle desses animais, porque eles podem ser vetores da propagação desses micro-organismos, diretos ou indiretos, né? Eles podem terminar levando uma contaminação interna para o ambiente externo ou do externo trazer para o interno. É necessário ter sistemas de alarme de emergência e um plano de contingência em caso de intercorrências. O programa de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde também se aplica ao biotério. Toda vez que a gente está trabalhando com a instituição que gera resíduos biológicos, a gente também faz a aplicação do PGR-SS. Então, a gente vai ter implantação do PGR-SS também em biotérios. Aqui a gente vê algumas estruturas que são adaptações de layout e de arranjo que visam a trazer essa segurança para possíveis escapes de contaminação do biotério. A gente tem, por exemplo, a vedação de um ralo à esquerda, é uma vedação de tampa de aço inoxidável que vai fazer o controle do acesso de animais, né, de artrópodes, de insetos,
que possam vir a transitar pelo biotério. A gente tem aqui o sistema de condicionamento de ar no lado direito, né? A gente vê um processo de filtragem, a gente vê todas essas estruturas tubulares apresentam filtros, apresentam um sistema próprio para filtrar a condução do ar do ambiente externo para o interno ao biotério e vice-versa. Ainda temos condicionadores de ar na área de biossegurança animal NBA3. Temos a luminária, que tem um tipo de grelha, né, que é um insuflamento de ar na área de biossegurança animal, que é para vedar a propagação de aerossóis. Aqui a gente tem, né, o tipo de material que a gente verifica, como que são essas paredes. A gente vê que ela tem os acabamentos abaulados, eles são mais arredondados, de modo a conseguir fazer uma melhor limpeza dos cantos, para que não haja resíduos, que não haja permanência de micro-organismos. Esse é o tipo de porta que a gente tem com trabalho de animais. Essas portas têm visores, elas são totalmente vedadas, de modo a evitar, né, que haja frestas, para que haja ultrapasse de animais, o trânsito de animais, ou de micro-organismos, ou de artrópodes, insetos, de um lado para o outro, né, se deslocando através das salas. Aqui a gente vê a questão da porta, a gente vê que ela tem esse acabamento que vai até o piso, né, vedando totalmente a entrada, não há frestas. Aqui a gente tem a sala de higienização, tanques grandes, com torneiras de alta pressão, para que possa permitir a higienização adequada das mãos dos profissionais que estão trabalhando lá, assim como de utensílios utilizados no trato de biotérios. A sala de procedimentos é um ambiente limpo, a gente tem uma CBS aqui do lado, uma cabine de biossegurança, biológica de biossegurança. A gente tem a armadilha alada luminosa. Essa armadilha ela consiste no tipo de luz que atrai animais e eles ficam presos a elas. É uma forma de controle populacional desses espécimes para evitar que eles fiquem transitando e possam levar a contaminação entre áreas. Aqui a gente tem a definição de fluxos no biotério. É importante ter um fluxograma que venha definir fluxos para pessoas, para animais, por onde eles entram, por onde eles saem, onde eles ficam aguardando, quem pode entrar, o que não pode entrar, o que vai de um lado para o outro, fluxo de materiais e equipamentos, fluxo de insumos. Ter isso em mente é importante para evitar o trânsito desnecessário, evitar o deslocamento de pessoas entre setores não autorizados, questão de acesso, questão de possíveis contaminações. A pessoa que traz os animais, eles não podem, eles têm que transitar apenas por locais adequados, por situações certas. Você não pode levar um animal de experimentação para um biotério de criação. Esse animal ele tem que seguir um fluxo, ele não pode ser o animal que sai do biotério de criação, ou que ele vem, por exemplo, de fora daquele biotério, ele está chegando ali, ele tem que passar por uma quarentena, ele não pode ser colocado direto com os outros animais. Deve haver esse fluxograma estabelecido para que esse tipo de rotina não venha a causar prejuízos ou possíveis contaminações, erros nos procedimentos ou ameaça até toda a população do biotério envolvido. Existem alguns programas que dão suporte às normas de biossegurança em um biotério, como a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essas pessoas que trabalham e se expõem em biotérios, elas têm que fazer exames periódicos, têm que se fazer um controle da sua saúde de uma forma mais regular, porque há esses riscos de possíveis contaminações. Quanto mais alto o NBA envolvido na situação, maior esse risco, então maior são os cuidados aplicados. Temos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele prevê uma série de normas que a gente vai abordar rapidamente nos próximos slides, que prevêem uma maior segurança para operacionalizar essas situações em biotérios. Elas envolvem o plano de prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, acidentes com agulhas,
com lâminas, o plano de proteção radiológica para biotérios que trabalham com raio-x, o programa de imunização dos trabalhadores que trabalham os pesquisadores trabalham direto com esses animais, a proteção contra incêndio, sinalização de segurança, os sinais de proibição e de obrigação, assim como os sinais de alerta, sinais de salvamento e orientação, as orientações de combate a incêndio. Então, tudo isso integra o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essas normas devem ser implementadas pelo coordenador de laboratório, pode ser inclusive um biomédico, né, dependendo do tipo de ação em que ele ocupe, de que tipo de posto ele ocupe no biotério. Então, é obrigação desse profissional se atentar a esse tipo de norma, né, esse tipo de situação que preconiza a orientação visual dos profissionais envolvidos no trabalho em biotério. Temos aqui os pictogramas, exemplos de pictogramas utilizados com sinalizações de proibição, pictogramas relacionados com as sinalizações de obrigações. Temos os pictogramas com sinalizações de alerta, assim como os pictogramas com sinalizações de salvamento e de orientação à direita.